poderíamos ser goleados ontem facilmente, mas isso não aconteceu por conta das finalizações do time e até mesmo da tomada de decisão ali no último passe. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Santos e Iguatu. O Santos venceu por 3-0, jogo esse válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogo único, né? Então, com essa vitória, o Santos conseguiu a classificação para a terceira fase. Mas eu confesso para vocês que o início do jogo deu uma cara de que seria um jogo bem difícil para o Santos, né? Porque o Santos ele começa um pouco atrás e o Iguatu começa a ter as melhores oportunidades do jogo até aquele momento ali, no início do jogo. Mas depois de um tempo o Santos consegue equilibrar a partida e até mesmo acaba pegando até o controle total do jogo, passa a criar mais chances, né? E o Santos ele conseguiu criar tantas oportunidades que poderíamos ser goleados ontem facilmente, mas isso não aconteceu por conta das finalizações do time e até mesmo da tomada de decisão ali no último passe, né? Principalmente por parte do Marcos Leonardo. Ele fez 2 gols na partida ontem, mas no segundo tempo, principalmente, ele perdeu muita chance de gol, que eu ficava assim, meu Deus, não pode perder um gol desse. Não tem como. Mas sim, ele perdeu boas chances de gol. Mas o segundo gol dele da partida e o terceiro do Santos foi maravilhoso, lindo. A assistência do Ângelo e a toque dele de cobertura para, enfim, encerrar o marcador, né? Foi coisa mais linda. Mas voltando a falar do primeiro tempo, o Santos ele passa a criar mais, só que no início eu fiquei muito assustada porque eu falei, olha a gente perdendo pro Iguatu. Porque depois do jogo do Ituano, eu tava preparada para qualquer coisa que viesse, infelizmente, mas sim, era uma realidade. Porque o Santos ele foi totalmente atípico e displicente no jogo contra o Ituano. E no início de jogo de ontem aconteceu a mesma coisa, um time totalmente atípico e displicente. Só que depois a gente conseguiu retomar o controle da partida, passou a criar mais. Lucas Lima foi o melhor jogador do Santos, porque o que o Lucas Lima criou de oportunidade, deixou os caras na cara do gol, não tá escrito. O Iguatu a gente sabe que é uma equipe muito inferior, então assim, o Santos golear era assim, obrigação, basicamente. Porque chance de ir pra isso a gente teve e muita mesmo. A nossa defesa ela não sofreu tanto assim depois no decorrer do jogo, né? Foi só no início ali mesmo que o Iguatu veio com maior pressão. Porém, em alguns momentos do jogo que o Santos perdia a bola, o Iguatu conseguia ali um contra-ataque, levava até um certo perigo, mas enfim, inclusive quando tava 2-0, né? Porque se o Iguatu fizesse um gol ali, colocaria fogo no jogo de novo. Mas o Santos conseguiu 2-0 ainda no primeiro tempo, com gols do Lucas Barbosa, que, enfim, foi muito bem na partida ontem. E do Marcos Leonardo, que, apesar de ter feito 2 gols, perdeu muitas oportunidades e tomou muitas decisões erradas ali na frente, né? Principalmente no segundo tempo, isso aconteceu demais. Bom, no segundo tempo, o Santos continuou empilhando chances de gol. E eu poderia falar de vários jogadores ali do ataque, né? Do Lucas Barbosa, do Marcos Leonardo eu já falei, do Ângelo, que também entrou no segundo tempo, mas eu vou falar do Ângelo daqui a pouco. Do Daniel Ruiz, que também entrou no segundo tempo. Miguelito entrou no segundo tempo, quase no fim da partida. Eu acho que esses jogadores, o Daniel Ruiz e o Miguelito, poderiam ter entrado antes, principalmente porque o jogo ali com o 2-0 tava mais ou menos decidido, porque no segundo tempo, ali próximo do fim da partida, o Iguatu ele não tava atacando tanto mais o Santos, porque já tava cansado, né? Enfim, tem o desgaste físico também. Então, o Santos estava basicamente jogando no campo de ataque. Então, se tivesse colocado esses meninos antes, né? Principalmente o Daniel Ruiz, já que o Odair falou que ele tá se adaptando ainda ao futebol brasileiro, com o time ganhando por 2-0, seria muito melhor, né, para ele entrar na partida e tentar fazer um bom jogo ali no decorrer do segundo tempo. Mas ele optou por colocar ele um pouco próximo ao final da partida, não jogou muito como poderia ter jogado, mas enfim, foi a opção do Odair aí. O Natan ele entrou no segundo tempo também, porque o João Lucas acabou saindo. O João Lucas e o Rodrigo Fernandes saíram porque se sentiram, né? O Natan entrou no lugar do João Lucas. Gente, ele foi o pior jogador do Santos na partida. O pior. Ele não ganhava uma pelo lado dele. No ataque também ele não auxiliou tão bem assim. Então assim, a gente vê o Iguatu um adversário super fraco e nem assim o Natan conseguiu desempenhar um bom futebol. Então, enfim...
A gente tem que dar uma olhada aí pro nosso banco de reservas também, até mesmo pros nossos jogadores titulares da lateral, porque a gente não tá sendo bem servido nos jogos, né? Os jogadores estão muito inconsistentes na posição e isso precisa mudar. A gente vai ter quase um mês agora pro próximo jogo do Santos, né? A gente só volta no Campeonato Brasileiro em abril, então quase um mês pra gente poder treinar, pra gente poder contratar quem tiver que contratar, pra gente chegar no Campeonato Brasileiro com um time um pouco mais forte, com um time um pouco mais competitivo, com um time mais seguro de si. Porque eu acredito que o Santos ainda tá um pouco inseguro, talvez por ter ficado fora do campeonato, das quartas do Campeonato Paulista, por não vir desempenhando um bom futebol, mas eu estou sentindo que o time tá inseguro. Em muitos momentos do jogo ontem, o Santos, por mais que estivesse vencendo o jogo, estava um pouco displicente ainda, principalmente se a gente considerar o fato que ontem foi um jogo assim, solitário, porque o próximo jogo do Santos vai ser daqui 30 dias quase, né? Só no início do Campeonato Brasileiro. Então ontem poderiam ter dado tudo deles, entendeu? Em muitos momentos do jogo a gente não viu isso. A gente viu um time um pouco meio segurando ali, mesmo tendo criado muitas oportunidades de gol, como eu disse pra vocês. Eu esperava um pouco mais do Santos, principalmente por conta do adversário que a gente estava enfrentando. Mas enfim, a gente ganhou, é isso que importa, a classificação garantida à próxima fase. E agora é treinar, né? Porque, enfim, como eu disse, temos tempo de sobra. O Odair vai ter muito tempo para melhorar, principalmente a nossa bola parada. Esse é outro detalhe que eu ia comentar com vocês. Quando o Iguatu tinha escanteio ou falta ali próximo, eu falava, meu Deus. O nosso ponto fraco é a bola parada, a gente sabe disso. E quando tinha bola parada para eles, eu já ficava com medo, com receio, porque, enfim, vira um terror, o pesadelo do torcedor santista, a bola parada, né? Então, o Odair, ele precisa ver isso nesses 30 dias que a gente vai ficar parado aí, sem jogar, porque é um problema que a gente precisa corrigir, porque a gente não pode se dar o luxo de ficar toda jogada tomando gol de bola parada, todo escanteio, toda falta próxima da área, a gente sobe o risco de correr um gol, porque a gente é muito ruim na bola parada. E assim, os nossos jogadores ali, se a gente for pegar, por exemplo, o Bauerman, não são jogadores baixos, né? Não são. Então, eles precisam aprender a ganhar na bola pelo alto, porque não dá pra gente tomar gol dessa forma e nem ficar com medo toda vez que tem bola parada pro adversário. Bom, gente, eu falei que ia falar do Ângelo pra vocês, porque o Ângelo tá envolvido aí numa possível negociação com o Flamengo, né? Inclusive, se fosse pro comentarista de ontem do jogo escolher, o Ângelo ele já saía da Vila Belmiro ontem direto pro aeroporto para ir pro Ninho, porque, meu Deus, eles estavam dando o Ângelo como certo no Flamengo e, inclusive, falaram que o Santos estava fazendo um bom negócio, porque o Ângelo tá sendo vendido por um preço muito bom, muito alto, o Santos tem que vender mesmo, e doido é o Flamengo de pagar esse valor pelo Ângelo. Então, assim, né, a própria mídia desvaloriza os nossos jogadores e isso acaba complicando a nossa situação, porque grande parte da torcida santista, pelo menos é o que eu estou vendo por aí nas redes sociais, não quer que venda o Ângelo, principalmente pro Flamengo. Eu fiz um vídeo pra vocês aí no Seria Responde, me perguntaram sobre o Ângelo, eu disse, se for pra vender, vende pra fora, vende pra Europa, mas não vende aqui pra times brasileiros. Porque, gente, a gente não vai vender, a gente vai vender para time brasileiro, a gente não vai ganhar nada, porque o valor que estão querendo pagar no Ângelo não é um valor alto, tá bom? Não é um valor tipo, meu Deus, nossa, o Santos precisa vender porque a gente tá precisando de dinheiro. Eu já falo sobre isso também, porque esse é um lenga-lenga que, nossa senhora, me estressa. Mas enfim, não é um valor que é razoável para vender o Ângelo agora, principalmente com o time brasileiro, porque aí o Flamengo compra o nosso jogador por esse preço, depois joga um pouquinho lá, vai vender lá pra fora por um preço muito maior e vai ganhar muito mais do que a gente ganhou. E nós somos o clube formador, entendeu? A gente precisa ganhar. O Santos tem que aprender a vender jogador bem vendido lá pra fora. Não adianta a gente ser o clube que mais forma jogadores da base se a gente não sabe vender jogador, entendeu? Se a gente simplesmente entrega pros nossos rivais aqui que disputam o Campeonato Brasileiro com a gente, fortalece o time rival e simplesmente assim, né? O Pirani fez um gol na final da Copa Guanabara que deu o título pro Fluminense, entendeu? E o Pirani tava no elenco e ele não era nem aproveitado direito. O Pirani voltou, poderia ter, antes de a gente ter ali contratado o Lucas Lima, Daniel Ruiz,
Quando a gente tava tentando com o Carabajal, o Pirani tava no banco, poderia ter dado chance pro menino. Ele já tinha sido emprestado antes, voltou, poderia estar jogando no time, poderia ter reforçado. Mas não, o Santos vai reforçar o time rival, é sempre assim. O Santos é muito ruim de negócio. Enfim, sobre o Ângelo, ele entrou ontem, fez uma boa partida, deu a assistência pro Marcos Leonardo fazer o terceiro gol do Santos e o segundo gol do Marcos Leonardo no jogo, que foi o golaço que eu falei pra vocês. Inclusive, vou postar ele aqui daqui a pouco. Procura aí no short que eu vou postar ele daqui a pouco pra vocês verem. E assim, eu não venderia ele. Eu não venderia o Ângelo, principalmente pro Flamengo, gente. Não dá pra vender jogador pra time rival. E sobre o que eu falei pra vocês de o Santos precisar vender porque tá precisando de dinheiro e não sei o quê. Eles se contradizem tanto. Quando eu digo eles, eu digo a mídia em geral que tá colocando o Ângelo no Flamengo já. Porque a gente sabe que tem esse sensacionalismo. Eu não gosto de falar de outras pessoas que trabalham nesse meio, né? Mas, enfim, é impossível não falar. Porque é muito sensacionalismo. Eles falam, nossa, o Santos precisa vender porque eles estão precisando de dinheiro. Primeiro, se a gente está precisando de dinheiro, por que a gente vai vender o jogador por um valor abaixo do que ele vale pra gente? Faz sentido? Não faz sentido. Então, se o Santos realmente está precisando de dinheiro, e eu sei que está, a gente vai vender o jogador pelo preço que a gente acha considerável vender. Mas, independente desse preço, não vai vender aqui para o Brasil, vai vender para um time brasileiro, vai vender para um time europeu. O Barcelona tem preferência de compra, essas coisas, tudo. Então, por que a gente vai vender para o Flamengo? Me fala. Não faz sentido. Eu vou ficar muito revoltada se venderem o Ângelo pro Flamengo. Muito revoltada mesmo. Porque daqui a pouco o Flamengo vai vir querer comprar a Vila Belmiro, gente. Já que eu tô falando, vamos falar direito. Daqui a pouco o Flamengo vem e quer comprar a Vila Belmiro. Porque o Flamengo quer comprar todos os nossos jogadores. Só que enquanto tá jogando no Santos, eles não prestam. Aí quando vai pra lá, nossa senhora, são os caros, né? É sempre assim. Então se eu fosse o presidente Andrés Rueda, eu não venderia o Ângelo para o Flamengo. Não venderia. E mais do que isso, se eu fosse o CG do Santos, que manda e desmanda, eu também não aceitaria esse negócio. Eu falaria assim, olha, não vamos aceitar. Porque, sinceramente, eu tô cansada de ser trouxa. Eu tô cansada de ver o Santos fazer papel de trouxa em negociação de jogador. Tanto jogador que sai, quanto jogador que chega. Cansada. Bom, gente, mas é isso. Vencemos 3-0. Um jogo que a gente jogou bem, mas poderia ter ido um pouco melhor, dado o adversário que a gente pegou. O próximo jogo do Santos agora é só daqui um mês, quase. Enfim, muito tempo sem ver o time masculino jogar. Mas tempo suficiente pro Odair conseguir colocar o time, enfim, no caminho certo aí a seguir, já que o Campeonato Brasileiro não é brincadeira. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo e o que vocês acham da possível venda do Ângelo para o Flamengo. Quero saber a opinião de vocês também. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Nós estamos quase chegando aos 800 inscritos. E é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!